Boa noite. Então, meu nome é Ana Borges, eu sou coordenadora do Laboratório de Bioquímica e Biotecnologia, Departamento de Botânica da Unirio, e também coordenadora dos projetos de extensão, tá, vinculados a esse laboratório. A gente tem como um das ações do projeto durante esse período de pandemia, a apresentação de lives relacionadas ao isolamento, à pandemia, ao Covid. Né? E a gente tem um grupo de lives para apresentar, e hoje a gente vai apresentar a nossa sexta live, né? Que temos o prazer de convidar para essa live a pedagoga Kátia Dantas. Então, hoje, o LBB apresenta Educação e Pandemia, uma difícil inserção, que vai ser, né, proferida aqui pela Kátia Dantas, que é pedagoga formada pela UERJ, especializada em educação infantil e coordenadora do projeto, coordenadora pedagógica do ensino em rede privada. Tá? Boa noite, Kátia, tudo bem? Boa noite, Ana, prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, espero poder contribuir de alguma forma, deixar uma sementinha da questão da educação dentro desse processo tão delicado que a gente vem passando. Que ninguém estava preparado, né? Mas, bom, eu já fiz uma breve apresentação sua, mas eu gostaria que a gente começasse apresentando um pouco da sua especialização, do seu trabalho, para as pessoas que não conhecem, conhecerem quem está falando para elas hoje, nessa noite, tá bom? Claro, com certeza. Bom, meu nome é Kátia Dantas, como a Ana colocou, eu trabalho com educação já desde 1980, iniciei a minha vida na rede privada, fiz parte da rede pública, sou aposentada pela rede pública e retomei a rede privada na coordenação. Hoje eu coordeno 2 instituições de ensino com focos completamente diferenciados e que atendem as crianças especificamente da rede privada, somente, tá? Então, Kátia, assim, da rede privada, você já definiu aí que são, né, o seu público que você atende, mas você tem uma faixa etária ampla, né? Você poderia mais ou menos passar para a gente qual é a faixa etária de crianças que você tem contato? Sim, em uma das instituições eu trabalho com crianças de educação infantil, é uma creche escola, nós atendemos crianças de 3 meses até 6 anos, ou 5 anos e 11 meses incompletos, né, que são as crianças da pré-alfabetização, pré-2. E a outra instituição, eu atuo com crianças do ensino fundamental 1, primeiro ao 5º, e do ensino fundamental 2, do 6º ao 9º. Essa instituição, ela não é uma escola, é um espaço que a gente chama de contraturno escolar. Então, nós temos contato com crianças de 11 instituições de ensino diferentes da região que a gente trabalha. Tá? Que dá bastante respaldo para as coisas que você vai falar, as suas exposições, né? Então, é um grupo são bem diversas. Bem diversa, né? Tem uma diversidade aí bem grande aí desse contexto, né? Isso. Bom, então vamos começar também introduzindo qual a importância, né, da pedagogia durante a pandemia, né? Qual é a relação que existiria entre pedagogia e pandemia? Então, eu vou passar para você, na realidade, não é uma receita de bolo, nem é uma teoria científica. Eu vou passar para você uma experiência vivenciada ao longo desse período e que eu acredito, e as instituições na qual eu trabalho acreditam também, e a gente vem literalmente experimentando, porque é o novo, né? A educação é processo. E eu acho que a pedagogia, ela é o mecanismo que nos dá a ferramenta de interferir nesses processos. Então, através dos estudos que a pedagogia nos proporciona, nós temos como buscar novos caminhos, caminhos que nos fazem chegar ao objetivo que a gente pretende. Então, eu acredito que viver o novo é difícil, e viver este novo, sabendo que nem sempre o caminho conhecido é o que garante o sucesso, acredito que dá uma certa calma, porque existem outras possibilidades que, por vezes, não são vislumbradas logo no primeiro momento. Entendi.
E aí o pedagogo se encaixaria onde nisso? Você falou da pedagogia em si, e como que o pedagogo realmente pode usar, né, os seus conhecimentos de pedagogia para ajudar nesse processo, né? Eu acho que, em primeiro lugar, fazendo valer de um processo de empatia. É preciso sair do seu posto e ir para o posto do outro para encontrar um caminho de ajudá-lo. Então, o pedagogo precisa fazer isso, né? Sair do papel dele de que eu estou mandando um trabalho para o meu aluno fazer online e ele não faz. Mas ele não faz por quê? O que está acontecendo? O que vem desse outro lado? Como é que está essa família na situação que a gente está vivendo? Então, acho que o primeiro ponto, acredito eu, fundamental, para que o pedagogo consiga atuar dentro da função dele, é tendo empatia para se colocar no papel do outro e fazer uso das ferramentas que ele tem a nível de conhecimento. Muitas vezes não adianta você saber e não saber usar. Então, eu acho que o saber usar vai fazer a diferença. E essa diferença, para que aconteça, o primeiro passo é você olhar com os olhos do outro, ver o que o outro está vendo e que você não consegue ver do seu posto. E aí você sai do seu posto e mergulha nesse processo, e através de uma relação intensa, porque tem que ter afeto, tem que ter envolvimento, tem que ter comprometimento, vontade de, aí o pedagogo consegue executar a pedagogia, digamos assim, né? Fazendo um trocadilho com a coisa. Ele consegue pôr em prática aquilo que ele tem de conhecimento. É sair do campo das ideias e ir para o campo da ação. Eu acho que seria exatamente esse o papel do pedagogo nesse momento. E no teu caso específico, ou no caso de pessoas que, colegas seus de trabalho, né, não só vinculados a você diretamente na sua instituição, mas que você conhece e tem trocado ideias, né, qual o tipo de contato que vocês têm conseguido estabelecer nesse período, né, com as crianças, com os pais, em termos de porcentagem, mais ou menos, né? E em termos de profundidade do contato com essas famílias, né? De uma forma geral. Aí eu já acredito que depende muito da filosofia de cada instituição e do que cada instituição se propôs a realizar no momento de dificuldade. O quanto a gente vai desbravar esse mundo novo que a gente não conhece, que é um mundo de isolamento social, quando a gente acredita e sabe que a escola é o local de toda a interseção social das crianças. Eu diria para você que nós temos dados diversos. Nós temos instituições que não estão conseguindo mergulhar nesse processo, que não estão fazendo. Eu tenho uma amiga que trabalha numa escola e que ela disse que a escola fechou as portas e colocou um papel na porta. Voltamos quando tudo acabar. Então, essa escola, a relação dela com as famílias, no sentido de ajudar ou de ser ajudada, porque é uma via de mão dupla, você não só faz, mas você recebe também, né? Fala em receber na rede privada unicamente a questão financeira, porque essa é secundária no processo, mas você recebe de volta o carinho que você está dando, você recebe o envolvimento dos pais, o sucesso das crianças que você acompanha, né? Então, muitas outras coisas também são recebidas sem ser a questão financeira. E outras escolas, como as que eu trabalho, que a gente consegue ter, eu diria que 90% de envolvimento pleno das famílias com respostas. Não 90% em 100% das ações, né? Porque a gente não consegue em todas as ações um índice enorme, mas algumas ações pedagógicas que são feitas, a gente tem um índice bem elevado de participação, de retorno dos responsáveis, de positividade. Eu acredito que para nós especificamente, e para as pessoas que estão agindo dentro da mesma proposta, com esse mergulho no novo, as pessoas estão conseguindo trazer as famílias mais para perto. Literalmente, nós abrimos a nossa casa. A escola abriu a casa
e as famílias abriram suas casas. E hoje, acho que é uma frase que eu sempre usei muito, né? Eu não posso abrir a sua porta e dizer o que fazer. Hoje é quase isso que está acontecendo, né? A gente abre a porta da casa de um responsável e diz assim, experimenta ver se ele consegue comer tal hora, tenta fazer o trabalhinho desse jeito, e aí a gente vai dizendo algumas coisas que podem dar certo ou podem não dar certo. Ensaio e erro pela novidade numa situação que não tem uma cartilha pronta. Então, mas a gente dá a sugestão, a gente faz as tentativas, apoia as tentativas, e eu acho que isso faz muita diferença. Eu entendo, assim, mas você falou de uma porta aberta da instituição ou não, mas também existe um público que é diferenciado, e isso não é independente de classe social, de privada, pública, existe um público para aquele grupo ali, daquele colégio, daquela instituição. Então, nem sempre a instituição é a única que tem que estar com porta aberta, né? Então, às vezes, ela vai tentar abrir a porta e não vai conseguir nada. Sim. Pode ser que ela tenha um papel importante aí, conseguir chamar essa atenção, é verdade, né? Aí entra a pedagogia nessa história, mas muitas vezes isso é independente, isso tem uma questão também muito do público que acessa ali, né? Que não adiantaria esse envolvimento, não é suscetível a esse envolvimento, não é verdade? Eu penso, Ana, que a instituição ela tem uma filosofia construída ao longo da sua história, né? E quando você tem essa filosofia, você traz famílias afins, famílias que acreditam nesta mesma filosofia. Quando eu digo para você porta aberta, essa porta aberta pode não ser de chover, mas pode ser de fazer atividade, de dar o retorno para a escola que foi feita. Eu digo porta aberta mais no sentido de um feedback. Então, esse feedback, eu acredito que todas as instituições estão tendo. Só feedbacks direcionados para o tipo de filosofia que cada um tem. A sua maneira de trabalhar vai mostrar de que forma o seu público vai te dar o retorno. Perfeito. Assim por diante, mesmo que esse retorno seja um retorno com ferramenta diferenciada. Um retorno devolvendo uma atividade na escola, um retorno dizendo que não conseguiu fazer, um retorno pedindo socorro. Quantos não acontecem isso, né? Que um help. Como é que eu vou fazer? Como é que eu dou conta disso? De que maneira eu vou dar conta disso? Até porque os pais, eles não estão unicamente focados na educação formal, né? Em fazer atividades, em dar aulas em casa, não é isso. Os pais estão assoberbados. É um home office, é o serviço de casa porque a secretária não pode estar lá, é o fazer a rotina diária, né? Você tem um mercado que você tem que receber, que você tem que higienizar, tem todo um processo que envolve. Mas é importante que a gente, dentro dessa situação que a gente está vivendo, dessa circunstância, encontre mecanismos de fatiar esse dia. Esse dia precisa ser fatiado para que 100% não é a quantidade, mas é a qualidade do que você vai fazer a cada momento. E aí você vai conseguir ter esse feedback. Eu acredito bastante nisso. E dentro dessa história do feedback, você teve contato com a situação de várias famílias, né, que passaram, de alguma forma, as suas demandas, as suas dores, as suas angústias, né? Aí entra, acho que, o foco principal dessa live, né? Começar a discutir um pouquinho essas situações, porque as pessoas precisam perceber que elas não estão sozinhas nisso e que está todo mundo dando mesmo cabeçada, né? Porque é uma situação nova, ninguém foi treinado para isso, nem de um lado, nem do outro, né? Então, como é que você tem visto, assim, alguns dos problemas, assim, sem citar, obviamente, declaradamente a situação, mas o contexto, né? Entre como as crianças estão passando por isso, de uma forma geral, citando situações diferentes, e famílias, como é que elas estão passando por isso? Né? Eu acho que o primeiro grande entrave foi, como a gente diz popularmente, cair a ficha
de que nós não íamos ficar só 2 dias, né? 2 semanas, né, como fala. Nós íamos ficar um período longo, um período extenso, não era um sábado e um domingo, porque, assim, normalmente de segunda a sexta a família faz uma rotina com a criança. Chega sábado e domingo, a gente deixa a coisa mais folgada, afinal de contas é sábado e domingo. Por isso que eu citei 2 dias, né? Porque, assim, quando a gente está numa rotina, num processo normal de dia a dia, e aí chega o fim de semana, a coisa pode ficar livre, ótimo. Quando nós começamos o isolamento, eu acredito que tenha passado isso pela cabeça de algumas pessoas. Vai passar rápido e daqui a pouco tudo volta, tudo fica bem, eu não preciso começar já a organizar alguma coisa nova, eu posso esperar isso acontecer, né? E só que o esperar isso acontecer, isso não aconteceu, tanto que nós já estamos aí esse período todo distanciados do convívio social. Eu acho que passado esse cair a ficha, né, como eu falei de maneira bem popular, passado cair a ficha, e agora? Agora eu preciso dar conta disso. E como vou dar conta disso? Eu creio que o maior entrave é a rotina. Ele é o maior entrave para todos nós. Não só para as crianças, mas para os adultos também. Que horas eu vou fazer o quê? Como eu vou fazer? Porque existem situações do tipo, meu filho tem aula online, mas eu também tenho home office, e hoje eu só tenho um equipamento em casa, o computador é um só. Como nós nos organizamos? A gente não consegue se organizar para isso com uma única máquina. A internet da minha casa parou de funcionar, e meu filho estava na aula online, como é que eu resolvo? Então, os problemas técnicos também foram fatores que geraram uma conturbação nessa rotina, né? Pelo lado das escolas, as escolas não tinham um caminho pronto. Então, isso também demorou a acontecer. Na primeira quinzena do isolamento, foi o momento em que a escola sentou e disse assim, vamos lá, agora é hora de arregaçar as mangas para fazer alguma coisa. E a escola começa a lançar as propostas para a família, e a família, ao receber, também precisa de tempo para conseguir se adequar a essa situação. Então, as crianças, hoje, elas estão sem rotina de sono, elas estão sem rotina alimentar, os horários foram todos conturbados, a gente está deixando a criança ficar mais tempo na frente dos eletrônicos, coisa que não acontecia, sabe que isso é complicado? Mas no momento é o que a gente pode fazer. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é que não é culpa de ninguém. A mãe não tem culpa do filho precisar ficar mais tempo na tela. A mãe não tem culpa de não ter conseguido deixar o filho dormir cedo, porque alguma coisa aconteceu na família. Então, as culpas, elas precisam ser tiradas. Esse é o melhor que eu posso fazer hoje. Amanhã, eu posso tentar fazer algo mais. Eu penso que tanto família quanto escola precisam ter essa consciência bem clara de que ambas fazem o melhor no momento. E o que é hoje, amanhã não vai servir, e por isso nós somos seres pensantes que vamos poder usar a experiência do hoje para construir um amanhã novo. Agora, o que a gente vai precisar é começar a pensar com bastante cautela, por mais difícil que seja, nós precisamos tentar criar uma rotina. Isso não significa seguir a rotina que já era anterior. Não, 8 horas você está estudando, 10 horas você lancha, mesmo que não seja essa. Mas uma rotina dentro desse isolamento, para que as crianças não se sintam perdidas. A falta de uma rotina para as crianças traz um segurança, um sentimento de posso tudo a qualquer hora. E aí a coisa não funciona bem, porque ele não sabe exatamente o limite do que ele pode ou não pode, já que ele não tem nada pré-estabelecido. Agora, as famílias, elas estão passando
por uma situação delicada, muitos não sabem o que fazer e como fazer. Não saber o como fazer, eu acho que é saudável, porque nem todos os pais são formados em educação. Então, eles não sabem como lidar com as questões da escola em casa, mas eles sabem lidar com as questões paternas e maternas. Então, isso faz com que a família, com que o pai e a mãe precisem pensar o que eles querem, o que eles podem de melhor para o filho naquele momento. E nessa linha do que eu posso de melhor, traçar estratégias para que as coisas sejam mais leves. Na verdade, as crianças não precisam levar o peso da pandemia nas costas. Para eles, precisa ser mais leve. Tem criança que diz assim, nossa, meu pai só fica no computador, eu acho que eu prefiro quando ele trabalha fora de casa, porque pelo menos quando ele chega em casa, ele não pega no computador, e agora fica no computador direto. Porque, querendo ou não, quando você trabalha em casa, na situação que nós estamos tendo um fluxo de trabalho muito maior. A busca para suprir o que era nosso antes está nos cobrando mais tempo, mais intensidade, está sugando mais as pessoas. E fora cursos adicionais para fazer as coisas online, as aulas, as reuniões. Exatamente, né? Para dar e conta. E a falta de limite, né? Uma falta de limite que os empregadores têm em relação. A reunião tem que terminar a tal hora porque a pessoa precisa de 1 hora de almoço. Ela teria isso lá. E agora, né, acha que pode a qualquer momento entrar em contato com a pessoa, né? Como se ela não tivesse família. Essa falta de rotina generalizada, né? Eu acho que falta de rotina generalizada das próprias empresas, porque a gente não estava preparado para viver isso. Você está preparado para quantas horas à distância suprem as suas horas presenciais. Então, é como você colocou, até o desconhecimento. Quantas vezes você tem que ficar debruçado em cima de alguma coisa para poder dar conta da técnica necessária para executar que a sua presença física não é possível. Então, aumenta muito mais, né? Então, realmente fica bem difícil. Eu penso que o maior entrave é a rotina. Esse é o maior entrave. Tá, e aí você falou da rotina e falou... Eu queria que, se possível, você relatasse mais algumas situações para as pessoas verem que acontece com todo mundo. Situações do tipo... Tem criança que reclamou disso, tem criança que se adaptou, tem criança que... E assim, em relação aos pais também. O que você... Vou citar para você algumas coisas. Isso. Algumas coisas que foram relatadas, não só na escola que eu trabalho, mas em outras instituições de ensino também, e que acaba chegando aos nossos ouvidos porque a educação está buscando formato, né? E buscar esse formato, fazer esse formato que vem agora aí pela frente, não é fácil e acaba que a gente precisa trocar para conseguir encontrar um caminho. Então, os pais comentam demais as questões alimentares, que foram muito conturbadas, a dificuldade de dizer um não para os filhos só aumentou, porque o filho está o tempo todo ali do lado, só que você está em reunião de trabalho, e acaba fazendo concessões. Eles sabem disso, eles chegam na hora que você está mais ocupada, posso comer isso, posso fazer aquilo? Exatamente. Eles usam isso. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Eles são manipuladores, eles sabem exatamente para onde eles podem ir e com quem eles podem conseguir. Eu não digo para você que é 100%, porque a gente falando assim, nada é 100%, né? Às vezes a criança faz realmente porque ela está querendo atenção naquela hora. Ela só quer a tua atenção, ela não quer nem comer. Ela só vai pedir aquele biscoito que você não quer que ela coma naquela hora, porque ela sabe que ali vai ser o teu foco de atenção. Você vai parar, nem que seja não, né? Então, assim, as crianças ficam hoje, aspas, a palavra que eu vou usar, com uma permissividade maior, porque acaba a família precisa dar conta desse home office que não é fácil, e em virtude desse home office que não é fácil, a criança acaba tendo um atendimento sem que a gente possa refletir muito sobre, né? Então, você não pensa muito sobre, e aí vai dormir sem tomar banho, porque você estava dando reunião e você não viu,
almoça fora de hora porque você estava ocupada, você não pôde preparar nada na hora certa. Eu acho que essas dificuldades são muito grandes. Outra dificuldade muito grande é a questão das aulas online, né? Nem todas as crianças estão prontas para isso. Tem criança que não se adaptou ao formato, que não consegue ficar frente à tela. E aí ela diz, mãe, eu não quero fazer essa aula. Então, a gente tem relatos de crianças que não estão conseguindo acompanhar por conta de não conseguir estar frente à tela, acompanhando esse processo pelo qual a gente vem passando. Essa é uma dificuldade que também está acontecendo. A questão de horário de sono, que mexe com a vida da criança inteira, sabe disso. A criança dorme tarde, acorda tarde, não estuda na hora, não se alimenta na hora. Aí vira uma cadeia, vira um ciclo vicioso. E assim, nós precisamos estar em alerta para tentar brecar um pouco isso, colocando dentro de eu não vou dizer dentro de um horário rígido, mas colocando dentro de um intervalo de horário possível para favorecer o futuro, não é para agora, é para o futuro. Porque a hora que essa criança precisar voltar à rotina, as crianças nunca tiveram tanto tempo distantes de uma rotina certinha. Bateu o horário de entrar na escola, foi para o recreio, saiu do recreio, né? Eles nunca tiveram tanto tempo longe disso. E agora, esse tempo todo longe, quando nós já precisamos começar a pensar em prepará-los para esse retorno, que uma hora vai acontecer, seja agora, seja amanhã, seja, enfim, em algum momento isso vai acontecer. E se nós deixarmos essas crianças nesse ciclo vicioso que estão mais tempo ainda, isso vai ficar enrijecido. Então, enrijecer vai fazer com que demore a retornar ao processo da normalidade, né? Então, vem até numa questão que eu ia puxar para você mesmo, né? Então, existe a questão das crianças sem rotina, né? E acho que você já frisou bastante a importância dessa rotina. E existe a questão dos pais permissivos, você também já frisou bastante. E as crianças nem bem se adaptaram ao isolamento, nem os pais bem adaptaram ao isolamento, e daqui a pouco agora a gente vai encarar a saída do isolamento, que não é um retorno à situação anterior, é um novo normal, né? E então é justamente isso. Antes da gente falar do novo normal, mas só essa questão agora desse fim de isolamento, antes de entrar nas questões de como preparar para o novo normal, só por fim, o que você colocaria como importante para minimizar justamente o impacto agora que as crianças vão ter do fim do isolamento, antes, né, do que elas vão encarar ali na frente? Como que ainda dá tempo, o que ainda dá tempo, na tua opinião, dos pais prestarem atenção e já começarem a trabalhar nas crianças em relação, olha, a gente está nessa situação e vai sair daqui a pouco, ou a gente está muito ruim nessa situação e vamos começar a treinar algumas situações aqui, vai dormir mais cedo, vai isso. Então... Ana, eu penso que uma coisa fundamental, seja processo de pandemia ou em qualquer outra situação vivida, eu acho que o que precisa haver agora é diálogo. É diálogo porque as crianças já não estão mais aguentando ficar em casa. Então, a situação está muito complicada. Mas eles precisam, por mais que seja difícil a gente dizer assim, como é que eu vou falar de pandemia para uma criança pequena? Na linguagem deles, da forma que eles compreendem, mas a gente dizer o que precisa ser dito, esclarecer que isso vai uma hora passar, mas que os cuidados que a gente já tem com higiene só precisam ser mais intensificados, que eles vão precisar fazer isso, treinar isso em casa, mostrar que isso pode até não ser o que a criança espera, mas é o que é importante naquele momento. E a rotina, como você pontuou, né? Colocar de novo na rotina, ainda que ela ainda esteja ali precisando desse espaço dela diferente para suportar o isolamento, eu vejo que agora, já sabendo que a qualquer momento vamos sair desse isolamento e vai se estabelecer uma nova rotina, ela já precisa ir aos pouquinhos entrando novamente na rotina, né? Isso. E antes disso, eu acho que é dialogar sobre.
porque a gente não sabe quando é. Então, aham. amanhã, não. Até porque para a criança, quando você diz, você tem que cumprir. Isso se chama confiança. Isso. Falou, você tem que cumprir. Porque assim as crianças ganham confiança. E quando a criança ganha confiança, ela vai fazer o que você está falando. Seja você o pai, a mãe ou o educador. Ela vai seguir porque ela confia em você. Então, ela faz o que você explica. Então, esse diálogo para esclarecer para as crianças. Quando você chegar na escola, você não vai poder estar abraçando o seu amigo por enquanto, porque a gente não sabe por quanto tempo, né? É por enquanto. Ah, você não pode nunca mais abraçar seu amigo. Não, nunca mais é um tempo muito longe. Por enquanto, eu não posso abraçar o meu amigo. Amanhã é o amanhã. Nós vamos viver o amanhã no amanhã. Mas eu penso que esse diálogo, para trazer para as crianças a importância dos cuidados que eles já estão tendo em casa. Se ele tiver que ir ao pediatra com você, ele não tem que ir de máscara. Uhum. E sai de casa, tem que ficar de máscara. Dialogar sobre isso, dialogar sobre a higiene, dialogar sobre não colocar a mão na boca, dialogar sobre não colocar a mão nos olhos, falar sobre as situações sem menosprezar a capacidade que as crianças têm de compreensão, na linguagem deles, mas sem menosprezar a capacidade de compreensão que a criança tem. O que a gente não pode é colocar neles o medo. Não, você não pode nunca mais. Não, não é isso. Por enquanto, não pode, porque a gente ainda está vivendo uma situação assim. Então, assim, isso está dentro do que eu iria lhe colocar agora, porque eu falei primeiro o fim do isolamento, e agora o novo normal, que a gente imagina como vai ser, mas não tem noção de como vai ser, de fato. Assusta até os adultos, imagina as crianças. Então, assim, você já falou algumas coisas. Então, no seu ver, se eu entendi bem, o ideal é que já vá falando para as crianças sobre as próximas situações. Você não vai poder ficar tocando nos amiguinhos, mas ele não está doente, mas você pode estar e transmitir, ele pode estar e você não saber ainda. É um período que a gente está fazendo, saímos do isolamento, agora a gente entrou, já pode de novo ter um social, mas esse social ele tem limite, diferente de antes. Mas vai ficar parecido com antes daqui a pouco, entendeu? Então vamos retornando. Curso, né? É como a criança, ela não sabia andar de bicicleta, ela aprendeu, ela se acha muito capaz. Somos nós, seres sociais, muito capazes dessa associação. De repente, a gente cai e leva um tombo. Enquanto o machucado está aberto, você pode andar de bicicleta? Não. Mas esse machucado, uma hora, vai cicatrizar. E quando ele cicatrizar, você vai poder voltar a fazer as coisas que você fazia antes e que temporariamente não são possíveis. Então, assim, eu acredito muito em trazer isso com naturalidade para que a gente gere o que já vem acontecendo, vem chegando para a educação, aí, relato de crianças que já estão com transtorno de ansiedade, com síndrome. Era isso que eu ia falar. Nós já estamos vivendo tudo isso, né? Então, para que a gente vai piorar? Não precisa piorar. Então eu não vou contar nada, eu vou omitir. Também não é esse o caso. Mas é usar de equilíbrio. O equilíbrio de dizer aquilo que a criança pode ouvir, no formato que ele pode ouvir, e mostrando a confiança de que vai passar. Porque vai passar. E uma hora, a nossa vida vai ter a normalidade, eu vou usar normalidade, aspas, a normalidade da situação que nós vivíamos antes. Dito que essa normalidade vai ser uma normalidade onde cuidar da higiene vai estar muito mais intenso, independente de ter ou não risco de contrair um vírus. Porque é uma coisa que a gente já podia estar fazendo e alguns não fazem, né? Então, essa normalidade, ela precisa ser preparada com confiança, com tranquilidade. Eu acho assim que eu imagino, não sei, a gente não sabe a cabeça das pessoas, o universo que a gente tem em volta, a gente pode propor. Eu imagino que muitas pessoas vão entender agora que se elas estão doentes com uma gripezinha, que não é o caso do Covid, que a gente sabe que não é gripezinha, mas se elas estão com uma gripezinha, que
para mim pode não ser nada, e eu transmito isso para você, eu não uso uma máscara, não evito contato, não evito um abraço, e eu transmito para você, que pode transmitir para alguém que vai morrer. Eu acho que esse link entre alguém passando tranquilamente por uma doença, transmitindo para outro um efeito dominó e que vai chegar a matar alguém, esse link é algo que a gente não deveria abandonar mais. Esse link deveria estar na nossa cabeça para a gente entender. Não me custa colocar uma máscara. Mas as pessoas vão olhar vão ficar olhando para mim. O que é melhor? Eu ser responsável, né, pela doença de alguém, até talvez morte, ou eu ficar com vergonha porque as pessoas estão me olhando de máscara, né? Então a gente ter essa noção, né? Vou fazer uma comparação com você, Ana, com outras situações que a gente vive na educação. Vou pegar jovens, por exemplo, que eles usam o famoso bullying, né? Uhum. Eu diria para você que a gente pode fazer um paralelo grosseiro, mas que talvez dê para entender. Eu preciso pensar o quanto que eu faço impacta na vida do outro. Uhum. E, assim, isso é de formação humana. Isso não é só do conhecimento científico do vírus, mas isso é de formação humana. O cuidar do outro, o cuidar do ambiente em que eu vivo, o cuidar de mim mesmo, do meu corpo, da minha vida, né? Então, assim, se eu fico preocupada com os cuidados para não transmitir essa doença, que pode trazer óbito a outras pessoas, mesmo que eu não perceba que estou fazendo isso intencionalmente, esse cuidado ele está muito relacionado ao cuidar do outro em todas as situações, né? Quando eu coloquei o exemplo do bullying porque é uma coisa mais conhecida, né, dentro do público jovem, mas quando eu faço com o outro, eu não sei a consequência, mas eu também posso estar levando ele à morte. Pode, aquela história. Olha, eu não posso viver sem minha faxineira. Tem pessoas que não têm condição mesmo, não tem. Ela vai trabalhar e a criança vai ficar em casa. Era a pessoa diarista, a empregada doméstica que ficava com a criança. Estou dando exemplo assim. E tem gente que não tem, mas tem gente que poderia nesse período abster, né, daquele serviço, acumular mais um serviço. Mas aí a faxineira não viria na casa dela, não entraria mas ela pegou Covid, mas foi tranquila, viu? Não teve problema. Mas se ela pegou, ela pode ter transmitido para alguém, que transmitiu para alguém que morreu. Eu, por exemplo, não quero ter essa culpa, entendeu? Nem dela, nem de parente, nem desconhecido, nem de ninguém. Quer dizer, é uma questão de empatia mesmo com o próximo, né? Eu não gostaria para mim. Cuidar do outro, né? De que forma eu posso agir para cuidar do outro? E esse cuidar do outro, eu não sei se eu sou utópica em acreditar na educação, mas eu acredito que a gente planta essas sementes, né? A geração adulta pode ser que hoje não consiga refletir sobre essa ótica, mas eu acredito muito que um trabalho feito com as crianças pequenas, principalmente, vai levar a futura geração a esse cuidado com o outro que a gente está falando, de uma forma que vai propagar. Eles vão ser agentes multiplicadores dessa... Não, eu acredito que essa geração que está passando por isso, ela já vai ser bem diferenciada. Eles que estão vendo crianças, isso, eles já vão ser. Mas como isso foi tão impactante, eu também acredito que alguns adultos tenham se sensibilizado. Não vão passar ilesos por isso. Não, eles têm que se sensibilizados e eles mudem a postura, porque viram ali acontecer, né? Viram aquele processo ali, e aí ouviram muito sobre isso, né? E a gente tem uma coisa que você, como educadora, já deve ter percebido, que eu percebo como mãe, né? E depois também com os projetos de extensão com as crianças, e que eu acredito muito. Quando você planta semente na criança, você pode até estar plantando uma semente para sempre naquela criança, maravilha, mas eles têm um efeito propagador muito grande, porque quando uma criança reclama que você jogou um papel no chão, eu já vi muito adulto pegando o papel e não jogando mais na frente daquela criança, aquilo tem um impacto. Quando um outro adulto reclama que ele jogou papel no chão, ele faz assim, muitas vezes não vai nem pegar, ou vai pegar e vai jogar ali na frente. Eles têm
engraçado, né? Eu tenho a sensação que eles são educadores por essência, né? Não, com certeza. E eu vou dizer para você que quando nós começamos a trabalhar com educação ambiental, no início é muito difícil, né? Paradigma, qualquer coisa que você muda é muito difícil. E no início eu não via resultado, eu achava que talvez nós estivéssemos ali plantando sem colher. Hoje não, hoje eu sei, eu tenho certeza que os frutos ficam e florescem, porque a gente vê as crianças ensinando aos outros, crianças que passam por esse processo, ensinando aos outros, e eu acredito que isso vai acontecer agora com a pandemia também. Aqueles que estão mergulhando nesse universo, estão sendo levados a refletir, e vão ser, quando a gente retornar às atividades escolares, eles vão ser levados a refletir sobre esse convívio, sobre esse cuidado com o outro, né? E sobre como fazer esse enfrentamento da pandemia que ainda está aí. Então, eu acredito que essa semente vai frutificar. A gente vai ver esse mesmo resultado do papel no chão com as crianças. Eu acredito nisso. E aí, vamos passar para uma outra questão bastante importante. O retorno do ano letivo, né? De que forma ele está sendo encarado pelas famílias, esse ano letivo, como está sendo encarado, né? Então, tem gente que muitas pessoas falam, já perderam o ano letivo, essas crianças não aprenderam nada, assim que tem um grupo que acredita que foi o melhor que a gente pôde ter feito e que isso é muito válido e que existe, inclusive, outros tipos de conhecimento que foram ganhos, né? Não é simplesmente giz, caneta no quadro branco, não é professora. Claro que crianças precisam muito do contato com o professor, eles ainda precisam muito do concreto, do olho no olho, eles precisam muito de estar aprendendo ali dentro de um grupo. Isso tudo deve ser levado em consideração. Mas aí tem divergência, tem grupo que acha que por conta dessas coisas que eu enumerei, perdeu-se o ano porque meu filho não conseguiu sentar, não aprendeu. Enquanto tem grupos que, no outro lado, acreditam que essa educação foi válida e que a ela foi agregado, né, outros tipos de conhecimento. Né? Aprenderam a mexer na internet, aprenderam a se tornar um pouco mais independentes, aprenderam a se adaptar a situações novas, situações drásticas, aprenderam sobre saúde, sobre higiene. Quer dizer, as crianças são esponjas, na minha opinião, elas não ficaram ali esperando, não tem aula, então acabou, eu vou ficar parado aqui só no meu joguinho, treinando o meu joguinho, né? Então, queria que você passasse essa sua vivência, o que você viu de uma forma geral, né? Nesse tópico especificamente. Bom, eu vou te dizer o seguinte, existem correntes diversas de pensamento, como você mesmo colocou, né? Tanto pais quanto professores, eu já escutei dizendo que o ano letivo estava perdido, que era melhor acabar o ano, que a criança não aprendeu nada, ou que a criança aprendeu muito, ou que a criança está aprendendo mais em casa do que na escola. Eu acho que são aprendizagens, não é uma única aprendizagem. Nós não podemos, eu penso que, ouvir dizer que o que as crianças estão vivendo e construindo a nível de ser humano não pode ser desrespeitado. Eu acho um desrespeito dizer que a criança não aprendeu nada, que o ano letivo não teve valor. Então, todas as aulas que ela assistiu, todo o trabalho que ela fez, todo o empenho que ela teve, a gente amassa no papel e joga na lata do lixo. Eu não compactuo dessa ideia. Eu penso que existem caminhos para se atingir os objetivos. Se os conteúdos traçados para o ano letivo não foram todos atingidos, com certeza não foram todos atingidos, né? Seria hipócrita dizer que sim. Nós temos, para isso, a condição pedagógica de traçar currículo, de reorganizar currículo, de realizar novos planejamentos. Por isso, o planejamento ele é flexível, ele é mutável. Nós temos a BNCC nos norteando, onde coloca conceitos e conteúdos a serem adquiridos. Mas é dentro de um processo, não é estanque.
A criança não entra numa sala de aula mesmo presencial e do dia 10 ao dia 20 você vai aprender a dividir por 2 e acabou. Saiu dali e não vê mais aquilo. Não é assim. Educação é construção, é processo. Então, esse processo ele pode ser revisto. O que a gente não pode é menosprezar a criança que conseguiu fazer a tarefa sozinha, porque a mãe estava em home office. Menosprezar a criança que foi para a cozinha fazer o café da manhã da mãe e que aprendeu a fazer isso sozinha. A criança que aprendeu que tinha que higienizar os produtos que ela tinha que receber em casa para se alimentar. A criança que aprendeu a manipular a tecnologia porque ela tinha que fazer as atividades. Que aprendeu a lidar com as frustrações porque foi aniversário dela e ela não pôde a festa que ela tanto queria. Os aprendizados não se resumem unicamente a conceitos cognitivos. Aprendizado é muito amplo, é muito abrangente. O conteúdo cognitivo teve impacto, teve perda? Com certeza. Mas nada que não possa ser suprido se o pedagogo intervir no processo letivo e ele tem o ano seguinte para desconstruir algumas coisas, reconstruir, chegar junto. Só que vai ser um ano, o próximo, onde o professor... Pesado também. Pesado. O professor não pode entrar na sala de aula e dizer assim, nossa, mas você tinha que ter aprendido isso ano passado. Isso não existe. Vai caber ao professor mais do que nunca mostrar que ele tem competência de lidar com um currículo muito inusitado, onde ele vai ter que voltar para caminhar, meio gladiador, recuar para avançar. É isso que ele vai ter que fazer. E o professor que conseguir fazer isso, ele vai dar conta de suprir as possíveis defasagens que ficaram. Agora, por favor, vamos respeitar o trabalho das crianças, né? O meu trabalho não foi 100%, mas é por isso que eu vou pegar o meu ano e vou jogar no lixo? Não. Por que fazer isso com minha criança? Eu não então, também eu concordo com isso. Eu acho assim que são muitos aprendizados diferentes, a cuidar do próximo. Eles aprenderam de pequenininho o que é vírus, o que é saúde, né? Que vírus são diminutos, que a gente não consegue ver, mas estão ali. Quer dizer, tem todo um resto de conhecimento que veio agregante aí, que vão fazer diferença, muitas vezes vai fazer muita diferença lá na frente em quem vão ser eles. Você falou muito da frustração, eu acho que isso é muito importante. A mídia, né, e alguns psicólogos vivem tocando nesse ponto dessa geração que não deixa o filho se frustrar, dá tudo para o filho porque está o tempo todo ausente em trabalho, porque não dá conta da maternidade, da paternidade, e aí fica fazendo todas as vontades da criança, e são crianças que não aprendem a se frustrar. Essa pandemia não é culpa de ninguém. Essa pandemia, ela tem lados negativos, mas ela tem tudo na vida, tem da onde você extrair alguma coisa de positivo. Parece cruel falar positivo, mas sim, positivo de aprendizado. Tem muita coisa que a gente aprendeu aí, né? Em quem cuida, quem não cuida, quem é atencioso com isso, quem não, quem está pensando no próximo, quem não está. A harmonia que você tem que estabelecer com com o professor com a escola do seu filho, para que tudo possa funcionar, com o seu médico que está te consultando online, e ele precisa que você entenda que é o máximo que ele pode fazer nesse tipo de consulta. Não é a mesma coisa que a consulta física. Com um dentista que disse que não vai te receber no consultório, porque ele está isolado, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que entender que mais do que nunca, o espaço do outro e o seu espaço esbarrou muito na pandemia, né? Esbarrou demais, né? Ana, eu costumo usar sempre, inclusive com os pais lá da escola, tenho usado bastante, né? A vida nos deu um limão. Você vai fazer limonada, se ela vai ser doce ou amarga, ela é sua. Se bater no liquidificador todo, vai ser amargo. Você que vai escolher o caminho que você vai seguir, né? Assim, se nós acharmos que tudo está 100% ruim, está fácil? Não. Está sendo tranquilo enfrentar isso? Não. Mas a gente não pode
é passar principalmente para as crianças que, diante de qualquer problema, o limão está amargo. Eu não botei, eu não quis. Ele pode ser um pouquinho, pode ser 100% doce, não, ele não é brigadeiro, mas ele pode ser um pouquinho melhor, né? E aí, você fala do lidar com frustrações, eu intitulo isso que você mencionou em relação aos pais, eu sempre usei uma expressão, até brincando com colegas de trabalho, mas é síndrome de culpa, né? Se sente culpado por não fazer, culpado por não estar presente, e aí vem a permissividade. E agora, essa permissividade não vai poder acontecer. Em tudo, não. Poder deixar de higienizar as mãos. Ele não vai poder deixar de usar máscara. Ele não vai poder deixar que o amigo o abrace. Ele não. Então, alguns não vão estar muito presentes nessa hora. Então, diante disso, não é possível ter permissividade. Agora, em contraponto, a gente precisa saber que nem tudo que acontece de ruim é ruim. É como você falou, muita coisa boa se tira. A gente está tendo, inclusive, reprise, né, de uma novela que tem uma letra de música maravilhosa falando sobre isso, né? Tudo que acontece de ruim é para melhorar, né? A gente precisa aproveitar para se melhorar, para melhorar a nossa relação em família, para melhorar a nossa relação com o outro, para usar mais a roupa que o outro usa, né? Porque quando, por exemplo, agora de síndrome de culpa, pode pensar assim, ai, Kátia, você está falando isso, mas a mãe, claro, quando ela veste a roupa de mãe, ela tem uma outra postura. E cabe a quem está lidando com a pessoa ter o tato de entender isso, mas não deixar de fazer o seu papel, não deixar de atuar naquilo que precisa, né? Porque então, assim, tem uma pergunta que eu iria fazer que mais ou menos você já entrou. Você acredita que as crianças foram marcadas apenas de forma negativa? Eu já vi que não. Foram marcadas de forma positiva também? Essas marcas de forma positiva, elas... você poderia enumerar algumas, assim, o que mudou? A gente já falou aqui, mas, assim, destacar aí... Eu acho que o que mudou é que eles fizeram descobertas inusitadas. As crianças descobriram coisas que não estariam descobrindo se elas estivessem dentro de uma rotina normal. Elas descobriram que a mãe fica enlouquecida com o trabalho, né? Porque normalmente as crianças ouvem os pais falando, mas não vivenciam. Estão vivenciando isso. Eles estão vendo as dificuldades, né? Eu tenho uma colega que ela diz assim, Kátia, eu só consigo fazer alguma coisa do meu trabalho quando meu filho senta do lado, porque eu não sei nada de informática, nada de computador. E meu filho descobriu que ele pode me ajudar, porque eu não sei, e ele sabe. Então, assim, as descobertas, elas estão acontecendo. Eu acredito que nós vamos ter uma geração marcada, sim, nós estamos construindo história. Nós estamos construindo história. Nós tivemos a gripe espanhola, nós tivemos outros episódios mundiais, e hoje nós estamos aí com mais um episódio mundial. E nós estamos construindo história. Então, a gente não pode desprezar os fatos e não pode dar a eles um peso além do necessário para o público infantil. Esse público, ele precisa tirar um pouco esse peso. Tem que ser mais leve. Mas eu acredito que as crianças vão lembrar. Poxa, quando teve a pandemia, eu fiquei com a minha mãe tantos dias. Eu fiquei com meu pai. Pais que são separados. Eu não pude ficar com meu pai, eu fiquei só com a minha mãe. Ou eu fiquei um pouco com cada um. Enfim, eles vão saber contar esses fatos. E as crianças têm uma memória brilhante. Então, o que foi vivido não vai ser esquecido. Portanto, a gente precisa fazê-los viver o melhor possível. Porque é para a gente lembrar só do ruim, né? Vírus. Esquece o vírus. O que ele trouxe de bom? A gente não pode lembrar só do ruim. Tem que lembrar do que é bom também, né? Então, eu acredito que as crianças vão conseguir... Eu te digo que eu estou ansiosa, inclusive, por ouvir deles. Eles vão conseguir nos enumerar situações muito positivas que aconteceram. Isso, dessa vivência. Tiraram disso. Esse novo normal, na tua opinião, veio para ficar? Se veio para ficar, veio em quê? Nas plataformas online? No distanciamento social que vai ficar por um tempo?
no isolamento de doentes a partir de agora, quando alguém estiver doente, vai se isolar mais em casa, vai se isolar mais no quarto, vai se isolar com EPIs. O que você acredita em relação a isso, a esse novo normal? Eu acredito que nós precisamos dar esse valor à saúde e seguir as determinações relacionadas à competência de cada qual, né? De que forma a gente vai fazer esse isolamento, por quanto tempo ele ainda vai acontecer, essa expressão que a gente coloca aí desse novo normal, eu não acredito que é eterno, porque nada é eterno. O nosso normal era eterno? Não. Aquele era, ele não foi, né? Então, nada é eterno. Eu acredito que é circunstancial. Se é circunstancial por curta ou longa duração, só os nossos cientistas, os nossos pesquisadores é que vão conseguir nos passar essa informação, e eu espero que em breve. Mas ele é circunstancial. A gente sabe que hoje, amanhã, por mais um mês, a gente precisa. E dali a esse novo mês, como é que está a situação? O que precisa ser revisto? Mas as plataformas, você acha que elas vieram para ficar? Em relação à educação, eu acredito que a tecnologia ela vai ganhar um peso maior daqui para frente. Nós já tínhamos aí todo um processo a nível de educação com as universidades à distância, né? Uhum. Os professores com formação específica, as universidades fazendo um trabalho à distância. Mas isso nem sempre é muito bem aceito. Existem pessoas que têm resistência, e eu acredito que essa pandemia, ela veio mostrar que há um lado positivo nisso também. Nem tudo é ruim fazer à distância, é o que é possível. E acredito que agora, cada vez mais, na educação, a tecnologia vai estar com um papel fundamental. Seja papel de aprendizagem, seja papel de comunicação, seja papel de propagação de informação, isso vai ser inevitável. Tanto que, agora o que nós temos para retomada de atividade é o ensino híbrido, né? Então, o ensino híbrido, ele vai garantir o ensino remoto, que é o distanciado, para aqueles que não podem retomar o presencial, seja por comorbidade ou por insegurança familiar, né? Alguns têm casos de risco, enfim. Essas pessoas vão ter assegurado que o ensino remoto permaneça e nós vamos continuar com o ensino presencial para aqueles que retornarem. Que tem as dificuldades de se manter isolados também, por trabalho. Que tem as dificuldades por inúmeras questões. Todo mundo sem culpa das suas opções, né? Sem culpa. É preciso ter leveza. Eu acho que a palavra é essa, é preciso ter leveza. Cada um vai fazer o que é possível para si. Então, não é porque você vai precisar voltar com seu filho para a escola, ai, nossa, mas aquela mãe está levando para a escola, devia ter ficado em casa. Cada um sabe de si, né? Então, dentro das circunstâncias de cada família, cada um vai tomar as suas decisões. É importante haver respeito mútuo de todos os envolvidos no processo, é importante haver a empatia que eu falei, para que cada um se coloque na posição do outro e tente ajudar, porque o momento é esse. Uhum. Se a pandemia trouxe alguma coisa, ela trouxe o cuidado com o outro. E esse cuidado com o outro... Em vários níveis. Em vários níveis. Então, a gente precisa ter isso em mente. Aquela palavra que faz a diferença na vida da pessoa. E aí vem as questões nesse cuidado das medidas de controle. Quais seriam essas medidas de controle, né? Que pelo menos as fundamentais que os pais deveriam esperar que estivesse na escola. Eu não tenho jeito, eu tenho que levar meu filho, a escola vai começar no dia tal, o meu trabalho também começou, eu não vou poder me manter isolado, mesmo que eles ofereçam o ensino híbrido, que você já falou que isso já é uma determinação, ainda assim, dentro dessa opção, eu não tenho como optar para ficar em casa, vou ter que levar. Mas o que é o mínimo que eu espero, né, que seja ali estabelecido como o que foi
pelas autoridades, pelos órgãos competentes, foi estabelecido que é o mínimo que aquela instituição de ensino deva oferecer. Eu acho que nós temos uma via de mão dupla novamente aí, né? A família e a escola vão ter que caminhar lado a lado. Qualquer instituição hoje que você vai ao supermercado, você vai ao banco, a primeira coisa que acontece é medir a sua temperatura. Uhum. Se você tiver com uma temperatura acima de 37,5, você não pode entrar em qualquer instituição. E na escola não vai ser diferente. É preciso medir a temperatura daquela pessoa que chega à instituição para que ela possa entrar. Então, aí, nesse caso, por exemplo, a família também pode fazer isso. Você já pode medir a sua temperatura antes de sair de casa. Por quê? Porque se você, porventura, estiver com febre, você nem sai. Você já evitou colocar o outro em risco. Então, você já pode fazer isso, né? Você tocou o botão do elevador, você limpa as suas mãos, passa álcool gel nas suas mãos. Você já está tomando mais uma medida. Algumas medidas, antes de chegar ao portão da escola, podem ser feitas pela família para favorecer o bem coletivo, né? Dentro da escola, todos utilizando os seus devidos equipamentos de proteção individual. O uso de máscaras é obrigatório, a troca de roupas dentro da instituição, a higiene do ambiente precisa ser muito bem feita, muito bem cuidada. As crianças têm que ter acesso e serem trabalhadas, aí é que eu acho que vem o papel da escola quando as crianças retornarem, né? É o mesmo da educação ambiental lá, para ele não jogar mais o papel no chão. O uso do álcool gel, a forma correta para você usar o antebraço ao tossir ou espirrar, o uso do lenço de papel, descartar no lugar certo, fazer com que as crianças tenham máscaras reservas para serem trocadas, que o pai olhe dentro da mochila e tire as roupas reservas todos os dias e troque o uniforme. O uniforme que a criança usou não pode ser o mesmo que ela vai usar amanhã. Isso precisa ser trocado, né? Tem alguém doente em casa, aquela criança pode até ir para o colégio, não tem jeito, mas que ela, de certa forma, tenha um olhar especial sobre ela se mantenha mais isolada que o normal, né? A comunicação entre as famílias é fundamental, porque as escolas ficam numa posição de também comunicar o que acontece aos demais, e isso só pode ser feito quando a gente recebe uma informação, né? Você não pode passar alguma coisa por achismo, você precisa passar por concreto, né? Existem algumas determinações, e, por exemplo, nas instituições que eu trabalho, nós estamos seguindo Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, e estamos seguindo os procedimentos da Anvisa, né? Então, a criança tem que receber o talher em saco plástico, tem que ter distanciamento, roupa de higiene, que é o que você está fazendo na tua casa. Um fornecedor chegou, tudo que você recebe tem que passar pela higiene, não pode ser usado sem ser higienizado, o distanciamento para entrar na instituição. Essas coisas que a escola vai sentar e, de acordo com a estrutura dela, cada uma vai elaborar o seu protocolo com base nos órgãos competentes, isso vai ser passado às famílias para que eles conheçam esses novos procedimentos necessários e que possam ajudar, porque é um momento mais do que nunca da gente acreditar que uma andorinha só não faz verão. Então, nós temos que nos juntar para que juntos possamos fazer o melhor possível. É isso que eu acho que tem que acontecer, o melhor possível. Então, a gente já chegou a 8h03, extrapolamos um pouquinho, e eu vou deixar a palavra para você terminar, com uma palavra de otimismo, né, para a gente fechar, né? Então, eu gostaria que você passasse uma palavra de otimismo, porque, gente, vamos enfrentar essa situação. Como, Kátia? Confiança. Essa é a palavra. Eu cheguei a usar essa palavra, mas dentro de uma outra ótica, eu coloquei fé. Não a fé religiosa, mas a fé de acreditar naquilo que você vai fazer, de confiar no que você vai fazer. Se vai dar 100% certo, a gente não tem certeza.
mas que a gente vai 100% acreditar e tentar e fazer o melhor, isso a gente tem certeza. Nós precisamos confiar que a gente tem uma equipe trabalhando para dar conta dentro da saúde da situação, confiar que a educação é capaz de plantar sementes e confiar que família consegue adquirir o seu caminho. Mesmo que não seja uma linha reta. A gente vai fazer uma curva, mas a gente vai chegar lá. Eu acho que confiança é a palavra. Aí eu vou ler aqui rapidamente, vou puxar 2 perguntas para a gente poder terminar e as demais a gente vê depois, tá? Então, tem gente falando aqui também que empatia também, e que tudo é mutável, tá? Tem gente parabenizando. Deixa eu ver. Estou procurando interrogação, mas eu não achei interrogação aqui. Quem acha que as crianças vão deixar de apertar as mãos dos coleguinhas, de ficar perto, de abraçar? Isso é muito complexo de se pensar. Muito complexo, mas eu sou uma otimista. Eu acredito que com o trabalho é possível. É possível pela leveza, pela brincadeira, você levar a criança a fazer aquilo que é importante. Desde que você fale, desde que você dialogue, desde que você dê exemplo, porque a criança é educada pelo exemplo, eu acredito que é possível. Que uma vez não vai acontecer, que no início seja difícil, nossa, nem posso imaginar quanto. Vai ser difícil, mas a gente está aqui para desbravar um caminho novo. Rodrigo Luciano fala, a indústria 4.0 veio para mudar tudo. É necessário a união com a área de computação. Isso é o que você já... É impossível. Eu vou dizer por mim, Ana, quando isso começou, eu não sabia fazer 1/1000 do que eu estou fazendo hoje. Inclusive, o pessoal que nos dá suporte outro dia falou para mim... Eu também, estou fazendo live, eu nem imaginava isso também. Nossa, Kátia, você está dando um show. Eu falei, meu Deus, estou longe disso. Mas estou aprendendo, estou em busca, estou tentando. Não fecho caminhos. Manuzinha está falando aqui, até porque as crianças estão sem diversão, sem interação com amigos e primos. Realmente vai ser bem difícil, né? Vai ser difícil, não vai ser fácil. Quando soltar eles no parque, né? Vai ser o parquinho. Dizer que vai ser fácil é mentira. Agora, eu acredito que seja possível fazer um trabalho com as crianças, porque as crianças, elas são inocentes. E se ela confia em você, ela para te ouvir, ela para te atender. Então, a coisa funciona. E quanto menor, mais fácil ainda. Eu acho que é mais fácil ainda quando eles são menores. Quando eles são maiores, eles já têm aquela assim, ninguém tá vendo, né? Mas os menores não, vai com a pureza. Então, é aquele bambuzinho que tá fresquinho ali, você consegue ele caminhar e florescer, né? Eu acredito nisso. Mas fácil não é. Mas Cíntia Maria está falando o melhor para a gente fechar. Vai passar. Vai passar, com certeza. A palavra é essa, é confiança. É confiança. Não tem jeito. Não tem jeito. Gente, a gente vai ter que terminar, que a gente já extrapolou aqui. Muito obrigada, Kátia, tá? Foi ótimo, acho que esclareceu. Algumas perguntas aqui, depois eu convido você a ler e ajudar a gente aqui a responder, tá? Que não foram possíveis aqui. Eu agradeço quem assistiu até agora. Eu peço para dar o like, que isso é importante, porque dá visibilidade, mais gente vai tendo acesso ao conteúdo, para se inscrever. Existe um grupo de pessoas com 2 projetos que estão envolvidos na produção dessas lives, então é muito interessante a divulgação. Então, se inscrever é muito importante para a gente, dar like é muito importante para a gente, porque isso cria uma visibilidade e o trabalho que a gente está fazendo vai ter mais pessoas que vão poder acessar, né? Mais pessoas para acessar e também, ao mesmo tempo, vai contemplar melhor os resultados dos alunos que estão presentes aqui. Tá? E eu já adianto a vocês que essa semana ainda, na quinta-feira, a gente tem feito as lives na quinta-feira, essa excepcionalmente na terça. Na quinta-feira a gente vai falar sobre nutrição, imunidade
e a pandemia. Então, assim, como que, né, a nutrição pode colaborar para melhorar a nossa imunidade e como isso poderia fazer a gente ter uma certa resposta mais poderosa contra a Covid, né, contra o SARS-CoV-2, que é o vírus, né? Então, por favor, venham assistir esse mesmo horário, tá? Venham assistir, vai ser muito importante. Semana que vem temos também uma pediatra falando sobre pediatria e Covid. Então, é muito importante aproveitar que tem aqui pessoas, né, que são mães, né? Então, ainda chamando a atenção que semana que vem, quinta-feira, também vamos ter pediatra aqui falando sobre como a Covid está acontecendo, né, no âmbito das crianças, tá? Mais uma vez, Kátia, muito obrigada. Meu amor, tá? espero ter contribuído, tá? Desculpa se eu falei alguma coisa inadequada. Não, foi tudo ótimo. Espero deixar uma sementinha no coração de cada um. É o que eu espero. Foi esse meu intento quando eu te coloquei aqui. Foi que a gente tirasse algumas dúvidas, mas também que a gente colocasse uma sementinha de, como a Cíntia Maria falou, vai passar. E vamos acreditar. E vamos acreditar e vamos ter, né, muita empatia, né? Isso muita aí. tolerância, muita empatia, para a gente resolver isso tudo. Então, obrigada. tchau. Beijo grande para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau.